Olá, meus amigos do curso extensivo do Bernoulli, tudo bem com vocês? Vamos lá, hoje é dia da gente inaugurar o módulo novo. Nós vamos falar sobre o módulo B08, módulo esse que remete às invasões estrangeiras. Um módulo bem interessante, porque ele nos ajuda a perceber como a história poderia ter sido diferente, né? Se fomos colonizados por Portugal, nada impediria, por exemplo, que outra nação, outro país, outro estado viesse ao Brasil e fizesse uma invasão e montasse aqui um sistema colonial paralelo. Foi o que tentaram, por exemplo, franceses e holandeses. Então, esse módulo vai ser reservado às invasões francesas, holandesas, e ainda vai sobrar tempo para a gente falar do estranho período da União Ibérica. Tudo isso você verá ao longo desses nossos encontros virtuais. Vamos começar falando das invasões estrangeiras, mais especificamente com as invasões francesas. As invasões francesas, cronologicamente, elas estão anteriormente às invasões holandesas, e é por isso que a gente escolhe começar falando delas. Antes de a gente falar das invasões francesas, porém, vale remeter a duas questões importantes. A primeira delas é que os franceses, antes de invadirem o Brasil, de fato, vão fazer incursões. E é legal a gente fazer essa diferenciação entre incursão e invasão. A incursão vai ser, vamos colocar aqui, uma ação menor, uma ação menos eficaz, uma ação menos impactante. Então, os franceses vinham, no início do século XVI, ao Brasil, desde 1504, mais ou menos, pegavam pau-brasil e outros elementos mais à costa brasileira e levavam embora. Consequentemente, era uma presença ilegal, segundo a ótica portuguesa, mas uma situação difícil de se combater. Enquanto isso acontecia, o problema não era tão grande assim. O problema é que na segunda metade do século XVI, ou seja, já na década de 1550 para frente, os franceses vão resolver montar aqui um sistema colonial. E como vimos nos vídeos anteriores, colonizar significa povoar, proteger e explorar. Aí sim Portugal começa a ficar preocupado nesse sentido, já que uma colonização francesa seria visto como uma ameaça à soberania de Portugal na sua colônia. Para ser mais exato, para falar de colônia, né? Portugal e Espanha dividiram o planeta, se é que você vai se lembrar aí, em 1494, por meio do Tratado de Tordesilhas. E se ele foi dividido, então, só entre as duas coroas, a França, por exemplo, estava excluído dessa proposta, dessa divisão. O rei francês, bastante chateado, chegou até a emitir um comunicado à época, falou assim, olha, onde está escrito no testamento do pai Adão, ou seja, na Bíblia, que o mundo deve ser dividido entre as coroas ibéricas. Mas, independente dos seus, vamos colocar aqui, chiliques, o rei francês ele acabou não tendo sua ótica e sua visão atendida. E aí, por isso mesmo, a França resolveu invadir a Baía de Guanabara, onde hoje fica a cidade do Rio de Janeiro. E ali os franceses fundaram uma experiência colonial que eles mesmos chamaram de França Antártica. Como eu havia dito alguns minutos antes, diferente de uma simples incursão, a França Antártica foi uma experiência de colonização que durou 12 anos. Consequentemente, por 12 anos, a região que a gente chama de Baía de Guanabara foi uma região ocupada por franceses. Os franceses, inclusive, escolheram a região principalmente porque Portugal ainda não obtivera uma vontade, se não vontade, capacidade de colonizar aquela naturalmente bela região. Falar em naturalmente bela, deixa eu situar vocês no espaço. Aqui nós temos a cidade do Rio de Janeiro, de frente para a cidade do Rio de Janeiro, a região de Niterói, e aqui nós temos, entre todas as aspas, um corredor aquático, que é a abertura da chamada Baía de Guanabara. Então, isso garantiria, de certa forma, de acordo com os franceses, uma espécie de segurança, já que se militarizassem essa região, eles conseguiriam, quem sabe, combater as eventuais ações militares portuguesas que tentariam recuperar a região. Imagina essa região sem a presença de portugueses, ou seja, só com povos nativos. Nada de Ipanema, Copacabana, Cristo Redentor. Devia ser uma beleza natural bastante exuberante. Para ser mais exato, os franceses começaram uma colonização aqui nessa regiãozinha que fica do lado do aeroporto de Santos Dumont hoje. Essa ilha se chama Ilha de Villegagnon, fazendo menção, vamos falar bastante dele no vídeo de hoje,
ao líder, ao líder do povoamento francês nessa França Antártica, chamado Nicolas Durand de Villegagnon. E ele vai dar nome, então, a essa ilha. E aqui eles vão até fundar um forte chamado Forte Coligny, fazendo menção ao chefe da marinha francesa. Então, aqui eles vão fundar essa colonização inicial com cerca de 600 homens. E esses 600 homens estiveram posicionados nessa região exatamente para se defender dos ataques que poderiam vir da entrada da Bahia. Perceba que é uma região que fica de frente para o Pão de Açúcar, que certamente chamou bastante atenção daqueles colonizadores franceses. Para a gente voltar e continuar falando um pouquinho dessa França Antártica, eu preciso só dar uma passada rápida na França para poder contar para vocês sobre o que estava acontecendo por lá. Para ser mais exato, eu peço para vocês ficarem bastante atentos também à frente A nesse momento, especificamente no que remete ao capítulo de Reforma Protestante, que será trabalhado em breve com vocês pelo professor Edriano. A França, no século XVI, que é o mesmo da França Antártica, vivia um grave problema, que era um problema religioso. Por ali se enfrentavam, de um lado, católicos, protegidos pela própria coroa num primeiro momento, que tinha uma tradição católica muito forte, e, de outro lado, um grupo que vinha crescendo, sobretudo, entre os burgueses, e era o grupo de calvinistas, na França também podendo ser chamados de huguenotes. Consequentemente, eu preciso trazer isso para que vocês possam entender o contexto da montagem da França Antártica. Como vocês podem ver novamente pelo slide, a França Antártica foi montada em 1555, no período que a França estava pegando fogo no sentido de guerras religiosas. E a vinda desses 600 homens para o Brasil num primeiro momento foi simplesmente uma tentativa de aliviar essas tensões, já que a maioria dos membros dessa expedição que colonizaria o Brasil era composta por calvinistas, ou huguenotes, como eu havia dito. Então a coroa tinha como ideia tentar mandar os inimigos religiosos, ou aqueles que divergiam da religião oficial francesa, para a América. E mais, para ser mais exato, Calvino estava vivo. E o próprio Calvino, que era aquele que havia trazido a luz para os chamados calvinistas, ele aprovou a ideia de montar no Novo Mundo, como era também conhecida a América, um povoamento, uma colonização calvinista. Era uma forma, quem sabe, de expandir aquele braço religioso para a América, que até então tinha uma exclusividade religiosa católica pela mão de portugueses e pela mão de espanhóis. Consequentemente, aqui fica um detalhe interessante para vocês. A França Antártica pode ser considerada, sob esse ponto de vista, portanto, a primeira experiência calvinista, especificamente na América, já que os calvinistas que fundariam os Estados Unidos da América, ou 13 colônias, só o fariam no final do século XVI, especificamente já entrando no século XVII. Então é interessante, sobretudo, pensar nesse sentido de que a França Antártica ela acaba sendo o resultado de brigas internas francesas. Para vocês terem uma noção do tanto que essas brigas seriam complexas, na década seguinte à expulsão dos franceses do Brasil, ou seja, 1570, mais especificamente em 72, a França viveu um episódio chamado Noite de São Bartolomeu, quando houve o massacre de cerca de 3.000 protestantes, quase todos eles calvinistas ou huguenotes, com inclusive a conivência da coroa. Então, brigas religiosas eram o grande mote nesse sentido da França. E para ser mais exato ainda, as brigas religiosas também foram um problema seríssimo em se tratando da própria França Antártica. E aí, trabalhar esse cenário interno se torna fundamental, principalmente para entender por que esse troço não deu certo, por que essa experiência durou apenas 12 anos, porque se dentro a coisa não funcionava, certamente de fora é que a coisa funcionava menos ainda. Então vamos lá. Cenário interno. Divergências entre o comandante Villegagnon, que era a autoridade máxima dessa França Antártica, um homem de confiança da coroa francesa, e parte dos seus comandados, sobretudo aqueles que eram calvinistas, e principalmente os mais exacerbados, principalmente os pastores calvinistas entraram em rota de colisão com Villegagnon.
Para falar sobre isso, eu vou entrar numa pesquisa que tive que fazer de uma maneira pormenorizada antes de gravar esse vídeo, porque eu nunca tinha conseguido achar uma fonte confiável que me diria qual era a orientação religiosa desse tal Villegagnon. E aí eu cheguei a algumas informações legais que eu queria compartilhar com vocês. Esse Villegagnon, que era o comandante da França Antártica, ele era um teólogo, havia estudado teologia em Paris junto com Calvino. Olha para você ver que loucura. Consequentemente, ele tinha um conhecimento sobre religiões que era um conhecimento bastante aprofundado. Mas aí é que vem a pegada central dessa análise, porque o Villegagnon ele era ultra ensaboado, ou seja, escorregadio. Inclusive, algumas vezes na vida ele foi acusado até de ser ateísta, ou ateu, se você preferir chamar assim. A concepção hoje mais crítica não o vê como um ateu, pelo contrário, mas o vê como um conciliador, tentando, quem sabe, fundar na América uma possibilidade de fusão entre o catolicismo e o calvinismo. Afinal de contas, os calvinistas saíram, romperam exatamente desse braço católico. E aí é que entra a grande treta dele com os pastores calvinistas. Porque aqui na França Antártica, durante algumas celebrações religiosas, o próprio Villegagnon, ele era marcado ou ele era conhecido por se expressar muito, por gesticular muito, de forma muito eloquente, autoritária, parecendo muito um padre católico. E isso irritava muito os calvinistas, que também se irritavam com o fato de Villegagnon, por exemplo, entender que a hóstia consagrada era sim parte do corpo de Cristo. Então as brigas religiosas europeias foram trazidas também para cá, para a América, estritamente pela figura de Villegagnon, que como diz, era um conciliador, e dos extremos calvinistas ou huguenotes que não gostavam da sua figura. Resumindo essa história, Villegagnon se estranhou bastante com alguns calvinistas, alguns deles, inclusive, chegaram a fundar uma espécie de núcleo civilizatório aqui, nessa região continental, então já saindo da ilha de Villegagnon, fundando uma cidade que eles chamariam de Henryville, em homenagem exatamente ao rei da França, à época Henrique, e mais especificamente acabaram rompendo com Villegagnon. O Villegagnon, por sua vez, mandou executar alguns deles por afogamento, em virtude dessas divergências, e em virtude dos excessos, ele chegou até a ser chamado à França para explicar o que estava acontecendo. Independentemente do que tenha acontecido, o que eu quero que vocês entendam é que se o chefe da colonização, Villegagnon, um conciliador religioso, e os seus comandados não conseguem se entender, certamente, então, que essa colônia não vai ter sucesso, porque, no final das contas, o interior dela é podre, e sendo o interior podre, certamente ela será alvo fácil de ações externas. Falar em ações externas, a gente pode lembrar que Portugal não estava nada satisfeito com essas invasões francesas que ameaçavam a sua colônia. E mais do que Portugal, até a Espanha entrou na jogada, porque a Espanha estava incomodadíssima com a ideia de fundar-se um núcleo protestante, calvinista na América, o que era visto como um mau exemplo por aquela nação ultracatólica. Consequentemente, a Espanha vai instigar Portugal. Portugal, a essa época, já tendo o núcleo civilizatório montado no Brasil, mas lembrando, mais no Nordeste açucareiro, vai fazer então um grande esforço. E com o seu governador-geral Mendes Sá, mais especificamente nomeando o seu sobrinho chamado Estácio de Sá, nós vamos ter então um grande esforço português no sentido de expulsão desses franceses da Baía de Guanabara. Então, em 1555, o Estácio de Sá consegue um feito importantíssimo, que é expulsar os franceses inicialmente para dentro do continente. Então, libertar a ilha de Villegagnon, que foi completamente destruída no que remetia às construções francesas. E, a partir dali, numa decisão coletiva dele e das autoridades coloniais, fundar uma cidade chamada São Sebastião do Rio de Janeiro. Ou seja, o Rio de Janeiro foi fundado em 1565 como uma solução para montar ali um núcleo civilizatório para defender a Baía de Guanabara das próximas invasões. Interessante essa análise, porque, no final das contas, o que viria a ser a segunda capital do Brasil, né, o Rio de Janeiro, então está sendo fundada por uma questão extremamente de utilidade primária.
De certa maneira, então, termina a experiência da França Antártica 2 anos depois da fundação do Rio de Janeiro, em 1567, quando os franceses eles acabam sendo expulsos de uma vez por todas, e ali, então, começa uma sociedade incipiente. Só para trazer um pouquinho mais dessa história, o Estácio de Sá, ferido por uma flechada em batalha, ele acaba morrendo pouco tempo depois, mas acaba virando um importante símbolo da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Fica a dica aí para quem está assistindo esse vídeo, mais uma vez lembrando, e vai tentar a prova da UERJ. Olho aberto, cola nesse vídeo, mais do que isso, busca informações, inclusive extras, afinal de contas, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro vai dar uma atenção e um carinho especial a essa temática. Esse vídeo chega ao final. E lembrando que os franceses também terão uma outra experiência na América, que vai ser a experiência da França equinocial no Maranhão. Só que para explicá-la, eu preciso contar para vocês no próximo vídeo um pouquinho sobre a União Ibérica. E esse vai ser o nosso tema de logo mais. Um abraço, até a próxima. Tchau.